Sem dúvidas, em Black Clover, quando você junta uma dupla que possui magia das trevas com magia das sombras, resulta no pesadelo de Lucifero, aonde a gente até questiona se vai ser necessário o Asta voltar. Haruardo, Domo Domo, meu querido e minha querida Clover Jeans, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, aonde bora falar sobre Black Clover, o capítulo de número 323, aonde eu vou exaltar o que eu achei, como foi e o que eu gostei. Por conta de que não tem como, rapaziada, foi um capítulo que pra mim foi aquela cereja do bolo, foi aquela gostosura pura, aquela última bolacha do pacote, porque eu quero que vocês tenham noção que o Yami é o receptor de Akuma. Na minha opinião, a partir de agora ele se tornou isso, por conta de que o início do capítulo mostra que fisicamente ele estava todo rasgado, surrado. Acontece que estava meio que começando a desintegrar e a gente vê isso, realmente a imagem é exposta da forma como ele estava sendo drenado pela abertura do portal do submundo. Mas como esse portal foi finalizado por conta do nosso querido Asta Boy, acontece que ele conseguiu sobreviver. Com isso, o portal só teve uma abertura até certo ponto, que foi a abertura do segundo portal. Então acontece que o Yami, ele está aos trapos, mas ele passa bem. E a gente tem essa confirmação quando a Grey examina ele. Ela consegue ver, e é interessante ele enaltecer isso, que a Grey chegou em um momento onde ela pode possivelmente visualizar o tecido da pessoa, porque a fala dela disse tudo. O Yami, ele está fisicamente rasgado, porém ele está transbordando mana. É interessante, podemos questionar e falar que ela pode ter sentido a mana dele? Obviamente, mas eu acredito que para ela ter restaurado o tecido exterior, apenas a parte exposta dele, porque ela viu que o interior não era necessário, a partir do momento em que ela fala que o processo interior dele é semelhante ao do Asta quando foi possuído por um demônio, deve ser enaltecido, que agora ela consegue vislumbrar e visualizar o tecido da pessoa já no interior. É interessante porque mostra um aperfeiçoamento dessa maga, ainda mais no seu atributo, na sua magia. Então é uma evolução possivelmente da Grey, e eu acredito que esse capítulo já mostrou no início. E é interessante porque nisso a Grey faz a restauração exterior na parte que o Yami estava mais, digamos, rasgado, né, tava todo surrado, e acontece que o interior não é necessário ter uma transmutação, uma remodelação, por conta de que ele está bem como foi mostrado, ele está transbordando mana, pra você ter noção. Então, a partir desse momento, eu enalteço essa seguinte fala: é o mesmo processo similar ao Asta quando foi possuído por Akuma. É interessante isso porque pode ser um incidente quando o Asta foi possuído pela primeira vez, ou todos os momentos que o Asta usa da Black Form. Se isso se refere ao fenômeno que o Asta utiliza da Black Form, é interessante ele enaltecer então que o Yami agora tem, digamos que, o poder de ser um receptáculo a um receptor de poderes demoníacos. É isso que o capítulo nos dá a entender a partir de agora. Então é interessante porque possivelmente a gente poderia ver também o Yami aprendendo com o Nahato como invocar um Akuma. Eu acredito que o Nahato não faz mais isso, mas seria interessante porque seria um outro power up para o Yami. Ou até possivelmente em futuros arcos o Yami encontra um Akuma e eles fazem uma aliança, porque enquanto que o Yami já tem o atributo necessário, ele já tem a característica para possivelmente poder possuir um demônio dentro do seu interior. Agora ele não possui nenhum, mas ele foi a abertura do portal. Isso pode permitir com que ele consiga possuir um para o seu interior futuramente. Posso estar pensando longe, mas acredito que essas pequenas pistas o Tabata ainda vai montar, fazendo com que o Yami se torne futuramente um possível possuidor hospedeiro de Akuma. No momento a gente vê um vislumbre, mas que pode ser muito bem desenvolvido em outros arcos, caso ainda tenhamos mais demônios a serem demonstrados na obra. Mas vamos esperar para ter certeza, a gente não sabe o que o Tabata pode fazer. Muitos vão falar que demônio saturou, mas eu quero que você lembre que depende da forma e a dinâmica. Acontece que a arco dos elfos, a gente teve o demônio como o antagonista final. Aqui a gente teve os receptáculos de demônio, agora estamos tendo uma luta contra demônio mesmo. Então possivelmente no próximo arco a gente pode ter ainda um outro tipo de raça mística, só que no final um outro demônio surja, digamos que como o grande boss, como todo o arco de Black Clover tá montando. Então o ponto que eu quero dizer é que o Tabata sabe usar a dinâmica de Akuma, então não acho que satura porque ele consegue reinventar esse tópico. Então possivelmente eu acredito que o Yami vai se tornar um grande usuário hospedeiro de demônio, assim teremos Asta, teremos Nahato e o Yami, até porque a magia dele, o atributo das trevas, é algo que vem bem a calhar porque afeta o submundo, então podemos ver talvez um demônio que faça um power up nessa magia pra ele contra possíveis outras lutas envolvendo outras raças. Então interessante ser frisado isso. Mas acontece que com isso nosso querido Yami voltou pro campo de batalha, porque ele foi restaurado, ele ganhou uma espada do nosso querido Vejushi. Acontece que com isso o Vejushi não tá bem, né, por conta de que o Patori pegou ele, só que iria levar um processo para ele ser curado. Ele usou toda a mana dele, produzindo a espada do atributo da espada da árvore mundial, concedendo ao Yami, porque ele disse que ele também quer participar da batalha. Porém, como ele não tem condições no momento atual,
ele pede para que o Yami leve a ele, digamos, como uma lembrança. Com isso, o Yami reluta um pouco, mas ele aceita. É interessante que com isso, a gente chega no momento atual, aonde a gente vai fazer o segmento aqui do vídeo, aonde a gente vai continuar falando do capítulo, mas agora em volta da batalha, aonde a gente continua enaltecendo o capítulo mais recente de Black Clover, que deveria ficar conhecido como a volta da dupla mais poderosa, Yami e Nahato entra no campo de batalha. Começando a visão geral em torno do capítulo, onde a gente vai falar de tudo de maneira detalhada e rápida, eu acho que deve ser enaltecido o fato do Grimoire do Patori. É algo que muito foi especulado se ele realmente havia perdido o Grimoire ou não. Ficava num tom de ambiguidade, que dava a entender que sim, dava a entender que não, desde o momento que o Zagreus havia surgido, manipulado ele, tendo roubado seu Grimoire, e acontece que após a derrota de Zagreus, muito se especulou, por mais que ele tenha sido destruído, não era mais o Grimoire do Patori, porque estava corrompido, porém, ainda tinha as características de ser do Patori. Porém, como foi, digamos que manchado, não dava pra saber. Então aí está a questão. Realmente, a fala do Patori nesse capítulo mais recente confirma. Ele queria ajudar porque ele está em débito com os Cavaleiros de Clover, porém, ele não vai poder ajudar porque ele mais iria atrapalhar, sendo que com a perda do Grimoire dele, ele não tem força para essa batalha. Ele tem noção do seu poder atual e com isso ele não poderia ajudar, então a única maneira que ele vai fazer agora é evacuar e levar o William pra longe junto do irmão do Fígaro. É interessante isso, pessoal, porque o Urangris a gente viu que tava junto, foi feita uma Mana Zone em volta deles, então fica aí a dúvida se foi uma Mana Zone do Urangris ou se foi do próprio Patori. A grande questão, pessoal, é que foi respondido, o Patori não tem mais o Grimoire porque ele se foi. É a melhor dita, é a melhor maneira de expressar o que foi falado no capítulo, se foi. Porém, o Grimoire, o material mesmo, a gente não sabe, por conta de que o Patori pode ter pego ele. Então, em possíveis arcos, poderia ser mostrado uma maneira de purificar o Grimoire novamente, do Patori conseguir tentar ter novamente? Poderia, mas talvez não seja o desejo do Tabata. Então, com isso, a gente vê que está confirmado, pelo menos até o momento atual, que o Patori não tem mais o Grimoire. A gente nem sabe se o Grimoire realmente foi salvo, se o Patori pegou novamente, ou se ele foi apagado com a morte do Zagreus. É isso que deve ser dito. Então, com isso, é interessante, pessoal. Infelizmente, o Patori, um grande mago, foi nerfado. Mas, com isso, a gente vê que eles se foram, por conta que o Patori levou eles pra longe desse campo de batalha. O William deu a mana restante dele em volta da espada para o Yami. E, com isso, o Yami vai pro campo de batalha, salvando o Nahato e o Asta. É interessante porque o Lucifero nota quem é o Yami. Ele vê pela Black Moon e percebe que é o usuário de magia das trevas. E ele já diz, eu cuido de você depois. Porque, se formos lembrar, tirando o Asta, o Yami é o único que pode ferir um demônio, alguém do submundo, sendo que o próprio Zagreus, no final do Arco dos Elfos, diz que a magia das trevas é a única magia que afeta o submundo. Então, com isso, foi mostrado que fora antimagia é só essa magia. E com isso acontece que o Lucifero sabe que o Yami pode ser uma ameaça iminente, porém ele não é prioridade máxima, porque o garoto da antimagia realmente é o mago que pode destruí-lo por completo. Então com isso ele só dá um socão impulsionando o Yami com o Nahato pra longe. Isso tudo a gente vê que o Asta seria morto, mas foi nesse momento que os Touros Negros chegam, em específico nosso querido Zora com o Anero. É interessante, pessoal, porque a gente viu um tag team deles. Eu acho que se tiver outros Touros Negros a surgir, a gente vai ver mais tag team, que era algo que era especulado, cogitado, que é a única maneira de enfrentar o Lucifero misturando técnicas para conjurar uma técnica muito maior. Foi mostrado nesse capítulo, por exemplo, a questão da magia de selamento em torno do Lucifero. Foi usada uma magia de armadilha, que é um counter que é específico do Zora conseguir proporcionar isso. Interessante porque ele visou usar o próprio corpo como um receptor, à medida que a Nero colaborou fazendo a conjunção usando o de selamento. Com isso, vemos magias em conjunto, permitiu por 30 segundos que o Lucifero fique selado com sua magia, mas ele ainda tem um grande atributo e força física, deve ser dito isso. Então, com isso, eles vão segurar por 30 segundos. Ok, só que acontece que nisso tudo, o que vai acontecer depois? O Lucifero vai conseguir escapar. Quem poderá deter eles? Então, é aí que o capítulo se conclui, porque Yami e Nahato dizem que vão se divertir com esse demônio, o que faz a gente criar hype para o próximo capítulo. Sem dúvidas, um excelente capítulo, na minha opinião, de Black Clover. Foi muitos pontos muito bem feitos, abordados. A gente teve informação sobre o Patori, a gente teve a questão de ver uma arma feita sob medida para o Yami. É interessante porque essa arma, na minha opinião, poderia ser a arma definitiva para acabar com o Lucifero, porque mistura a magia que possibilitou a abertura dos portais, então poderia ser uma chave que permitisse o selamento do demônio, porque teria a magia das trevas junto da magia da árvore mundial, então eu acredito que essa espada vai ser muito importante no futuro.
Mas ainda assim, eu gostei de tudo que foi informado por conta da parte emocionante que visou o Nahato, o motivo do porquê o Nahato odeia o Yami. É interessante isso, porque a gente sabia isso logo no início, como foi introduzido o motivo que o Nahato odeia meio mundo e o Yami específico. Mas é devido ao fato que o Nahato se vê muito no Nahato de antigamente, no Nahato irresponsável, na maneira como ele vislumbra e enxerga o Yami, na conduta como o Yami age. E isso faz com que ele se culpe cada dia mais, ao ponto que ele não quer que o Yami fique no campo de batalha, ele quer distância, porque ele se culpa pela perda do Mogura, que era um grande amigo pro Yami, e porque o Yami é um amigo inestimável dele também. E é interessante, porque com isso o Yami reluta e diz que não há maneira do Nahato querer ser morto. Ele não pode permitir isso, ele terá de continuar vivendo sob o fardo de salvar pessoas como o irmão dele faria. Agora essa é a responsabilidade dele, e diante disso, é algo comum proteger um amigo, e por isso o Yami continuaria fazendo isso. Então é interessante porque o Nahato se deu por vencido, ele lembrou do flashback com o Mogure, e acontece que tanto o Yami como o Nahato veem que eles são ótimos parceiros, como o Mogure disse, que eles se entendem melhor do que eles que eram gêmeos. Então é interessante porque, à medida disso, o capítulo é concluído com a fala que o Yami diz: eu soube que aquele ali é o rei dos demônios, se a gente acabar com ele, tudo se resolve. E acontece que o Nahato diz que vai ser fácil fazer isso agora. E com isso eles dizem que eles vão se divertir um pouco com essa batalha, concluindo o capítulo. Então, sério, na minha opinião, foi muito perfeito. A questão da irmandade, da amizade deles é algo bacana, porque a partir disso a gente pode ver uma magia e conjunção tag team, são atributos similares, magia das sombras com magia das trevas, então eu acredito que isso pode virar o terror do Lucifer, por conta de que teremos Akumas dando suporte para o Yami, que utilizará um ataque que afeta o submundo. Então vai ser muito especial isso. Acredito que daí, desse momento em diante que eles começarem a ter dianteira, a Nero, sob ordens dos capitães, vice-capitães dos Touros Negros, vai ao lado do Zora restaurar o Asta. E nesse momento a Grey deve surgir também para ir restaurando o tecido dele, à medida que nisso a gente deve ver a volta do Asta. Porém, eu acredito que o capítulo inteiro vai focar apenas no Yami com o Nahato e possivelmente na manifestação do demônio que estava apenas observando a batalha. Porém, se ele se mexer, eu acredito que possivelmente algum outro capitão volta, como o Mereoreona ou o nosso querido Yuno. Então, eu acredito que se não for a Grey que vai curar o Asta, porque isso fica muito no papel da Nero, eu acredito que a Grey daí deva curar os outros capitães durante esse meio tempo, para que eles surjam também, enquanto ganham tempo para que o Asta volte. Então, eu acredito que com esse tag team que vai ter do Yami e do Nahato, muitas surpresas podem vir. Eu acredito que o Lucifer vai se ferir muito mais, até porque o Nahato contava com o Asta, porque o Asta possui antimagia, porém a magia do submundo afeta o demônio. Então possivelmente o Nahato vai fazer de tudo para que eles vençam essa batalha sem precisar do Asta, que já está exausto. Então vamos esperar, porque promete muito a próxima batalha, sendo o próximo capítulo. Então você já sabe que lançando a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Black Clover. Mata, né?